Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Bastana, a Rádio Planeta Guarani fez um levantamento a respeito da movimentação de mercado internacional, né? A gente encontrou, inclusive, alguns números, inclusive baseados nos números do GE e de outras fontes. O mercado brasileiro tem trabalhado muito com o mercado sul-americano, né? Muitos atletas. Inclusive, na Série C e Série B, por exemplo, foram quase 80 atletas, né, advindos dessas regiões aí da América do Sul. O Guarani tem trabalhado durante a sua gestão muito com o mercado português. Claro que não são atletas portugueses, né? Mas são atletas que passaram por lá pelo mercado português. Eu queria saber assim, qual a dificuldade que o Guarani tem hoje de conseguir atuar como os outros clubes estão atuando na América do Sul aqui, e por que dessa insistência no mercado português? É um pouco de relacionamento? Como que se dá essas contratações? Bom, vamos lá, Beto, boa tarde. Na verdade, não tem tanto atleta assim do futebol português. O Luiz Miguel só que é formado lá, o restante não. O Sarará é formado no Grêmio, então foi uma oportunidade de negócio. O Lucão é formado no Red Bull, então também foi uma oportunidade de negócio, justamente por eles não estarem atuando lá, que nós trouxemos ele para cá, acreditando, na verdade, muito mais no histórico deles aqui no Brasil e na readaptação muito mais fácil. O jogador estrangeiro que vem principalmente de um mercado como o sul-americano, a gente tem que estudar muito em que time que ele estava. O futebol sul-americano hoje está fazendo muita marcação individual, muita perseguição. Não é o modelo do Maurício. O modelo do Maurício, na verdade, é de correr para frente, mas não fazer marcação individual, e sim setorial. É completamente diferente do futebol sul-americano. Então, por isso que a gente insiste ainda em trazer brasileiros e não sul-americanos nesse caso. Quando a gente tinha aqui o Moser, por exemplo, nós trouxemos 2 sul-americanos. Um zagueiro do Boca, o Alvarino, que atuava de lateral direito, volante e zagueiro, porque a gente tinha um elenco enxuto e a gente continuaria tendo esse elenco enxuto, então eu precisava de um jogador que tinha várias características. E o Richard, na verdade, saía totalmente fora do modelo do Moser. Isso ninguém fez a leitura na época, mas hoje eu posso falar. O Moser tem um jogo combinado, um jogo mais posicional, e a gente precisava de alguém que desequilibrasse isso, de alguém que fugisse a isso. Tanto é que ele sai daqui e se adapta rapidamente ao futebol do Palmeiras, que é um futebol também de perseguição, de marcação individual. Por quê? Porque ele tem uma potência física impressionante, tem uma qualidade técnica também impressionante, mas ele não tinha tão boa leitura de jogo, pelo menos quando estava aqui. Então ele era o cara que fugia ao equilíbrio que o time tinha. Então ele dava muito mais condição, muito mais velocidade à equipe com as arrancadas que ele dava, com os arrastos, né? A gente fala jogador de arrasto, o Richa é esse tipo de atleta. Então assim, a gente, independente do mercado, a gente procura característica. A gente não tinha característica igual a do Sarará, é um atleta realmente que tem mais técnica, talvez ele não tenha tanta pegada como o Natan, mas ele tem muita técnica, joga de cabeça erguida. Fora que o mercado português, diferente do sul-americano, ele é muito mais barato. Tem muita gente que acha, mas Portugal é Europa. Não, Portugal é Europa, mas o futebol lá se remunera muito mal. Enquanto em países como a Argentina, como até mesmo a Colômbia, que onde estão os melhores atletas, principalmente quanto à formação, eles são realmente muito caros. Hoje esses caras ganham quase $10 mil líquido, $8 mil líquido, e assim, hoje o Guarani não, a Série C seria difícil de encaixar esse tipo de atleta. A gente vê muita aposta e muito jogador que foi bem individualmente naquele contexto e aí vem para cá para se adaptar. Como a gente não tinha tempo para se adaptar, vocês até fizeram uma pergunta aí, e eu respondo até de outra forma, é agora que a gente vai fazer a pré-temporada. A intertemporada foi a que a gente fez ali no sufoco em quase 20 dias antes de começar o Paulista. Então é isso para responder a sua pergunta aí, espero ter sido claro. Bastante, tudo bem? Antônio Lupe, da CBN. E agora vocês têm a janela da janela, né? Porque a janela está fechada, mas ao mesmo tempo o regulamento dá essa brecha para que jogadores que disputaram os campeonatos estaduais possam participar de campeonatos brasileiros de Série A, B, C e D. Qual é o alvo do Guarani? O que o Guarani procura no mercado hoje em termos de posição? Saiu o atacante, né? Esqueci o nome dele, João Marcelo. Saiu o Matheus Regis, que foi para o Botafogo. E o que o Guarani hoje procura? Quais são as prioridades em termos de posição
para que o Maurício Souza tenha aí? Ele tem um time, mas um elenco um pouco maior para uma competição tão difícil que é a Série C. A gente procura equilibrar o elenco, é exatamente o que você falou. Tem algumas posições que talvez a gente não tenha tido opções à altura em algum momento. É claro que também é um campeonato que não existe. O Paulista, da forma como foi feito, não existe. É para judiar do profissional de futebol, essa é a verdade. Mas a gente procura equilibrar o elenco. Você me fez a primeira pergunta, qual que foi? Sobre as saídas. As saídas que se deram, o Matheus Regis, na verdade, tinha cláusula contratual de saída e ele optou por ir realmente para a Série B. E o João Marcelo foi vendido. Então, assim, foram duas saídas que a gente já esperava, na verdade. Só que como era isso que eu ia pegar no que você falou. Essa janela não existe, cara. Essa janela não existe. Essa janela é um erro. Porque, assim, ano passado, essa janela de extensão foram de 8 dias. Tudo bem, talvez seja pequena, mas ela podia ser de 10, 15 dias no máximo. Ela jamais poderia ser de um mês. Então, por exemplo, essa janela vai até 11 de abril, uma janela onde adentra o Campeonato Brasileiro de Série A e Série B, e o de Série C fica à mercê de perder jogadores a 2 dias do primeiro jogo da competição. Isso não existe. Tudo bem, ainda bem que nós tivemos também competência e sorte de fazer a maioria dos contratos aqui anuais e por isso da manutenção de 90% do elenco também, que a gente fez com convicção, com características já que o Maurício queria e ainda bem que o Maurício também é um cara ponta firme e convicto do que a gente pode construir aqui e também não cedeu a nenhuma sondagem de outros clubes, porque esse tipo de janela acaba com qualquer planejamento. Um mês de janela, isso realmente é muito difícil. A gente tem recebido ainda algumas sondagens sobre jogadores nossos e ao mesmo tempo a gente tem observado no mercado posições que a gente tem uma certa carência. Então, assim, falando sobre a janela, eu acho essa janela um absurdo. Um mês de janela, quase adentrando aos campeonatos de Série A, Série B e Série C, é um absurdo. O que eu te falei, tudo que eu falar aqui, as posições, alguém vai atrás, a gente pode interromper alguma negociação que está em curso. Então, assim, eu prefiro não citar as posições, até porque a gente tem um bom elenco aqui e a gente não sabe como que isso repercute dentro do vestiário. Então, eu prefiro não citar as posições nesse caso. Boa tarde, Rodrigo, Matheus Aboradi. Queria te perguntar até em relação a isso, reforços, mas também o Campeonato Paulista. Como o departamento de futebol, e você representa esse departamento, entende e qualifica o desempenho da equipe. Muitas contratações, foram 19 reforços, alguns jogadores que nem conseguiram estrear, né? O Alan Santos e o Samuel chegaram, mas por problemas físicos acabaram não entrando em campo no estadual. Mas eu queria te perguntar em relação a isso. Como entendem o desempenho, o trabalho do Maurício Souza neste Campeonato Paulista, o Guarani que conseguiu se manter na elite, até brigou em certo momento para se classificar às quartas de final, mas o desempenho decaiu bastante na reta final da fase de grupos. As contratações, como você entende que foram feitas, se você pensa agora para a Série C do Campeonato Brasileiro, em menos nomes, mas só para qualificar em certas partes do campo, como está sendo a conversa com o próprio treinador do Guarani, o Maurício Souza. Existem pedidos do treinador em contratações de algumas partes do campo? As nossas conversas elas são muito claras nesse sentido, de qualificar só, de ajustar o elenco. Nós já repetimos e repito aqui para vocês que nós ficamos bastante satisfeitos com o desempenho durante o Campeonato Paulista e principalmente com a postura de todos os atletas. Todo mundo foi extremamente comprometido, o nosso ambiente é infinitamente melhor do que o ambiente do ano passado, e é claro, isso se dá também pelo início de campeonato que nós tivemos, e eu concordo contigo, a gente teve um déficit sim no final do campeonato, por conta de um campeonato de muito sacrifício, com 90% da equipe toda reformulada, comissão técnica também com outro perfil, com um perfil agressivo, com um perfil de jogar em bloco alto sempre, tanto é que fisicamente a gente sofreu, e quando a gente sofre fisicamente, a gente tem problemas, tanto no desempenho quanto no resultado. Já não é o caso da Série C. Nós vamos ter 19 jogos semanais. Então, por exemplo, nós vamos com certeza usar um número menor de atletas. O elenco não precisa ser tão grande. Nós tínhamos um elenco aí, acho que de 34 ou 35 atletas. Nós vamos trabalhar com 28 atletas.
Então isso faz com que a gente tenha a melhor qualidade de treino, tenha uma equipe base clara, entendeu? Ninguém vai precisar adivinhar muito quem são os 11, 13, 14 titulares do Guarani. E é esse o intuito, de com essa equipe, uma equipe mais sólida, a gente fazer um campeonato tranquilo. Rodrigo, ontem na entrevista para a Rádio Central, o presidente Rômulo Amaro falou sobre a possível vinda dos atletas do Atlético Mineiro e também citou sobre o atleta do Atlético Goianiense, né, para uma negociação do Caio Dantas. Naquele momento, a do Caio Dantas acabou não vindo ninguém, né? Especulou se o Daniel Lima, não sei se é confirmado ou não, mas acabou não sendo confirmada a vinda dele. E hoje tem essa questão envolvendo o Atlético Mineiro, que o executivo de futebol lá acabou dizendo que não tem nada amarrado em contrato. Eu queria entender de vocês como que se dá esse tipo de negociação e de que maneira que o Guarani amarra isso para ter a garantia, no caso do Atlético Goianiense que não veio, e agora no caso do Atlético Mineiro. Claro, muito boa a sua pergunta, Beto. Ela se dá pela boa relação que nós temos com esses clubes. Claro que o Atlético Mineiro, pela negociação recente, o Atlético Goianiense, acho que é notório que nós temos uma excelente relação com eles desde outras contratações, tanto de jogadores vindo de lá, como jogadores daqui para lá, como foi o caso do Derek e do Caio Dantas recentemente, e eles não vêm fazendo uma boa campanha. Então é claro que as equipes que não fazem boa campanha terão algumas liberações, terão algumas dispensas. Então, assim, existe sim conversas entre nós e eles, e até sondagens deles sobre jogadores nossos, sobre uma troca ou sobre algum tipo de empréstimo de atletas. Quanto ao Atlético Mineiro, nunca houve nada em contrato, mas há sim a palavra, tanto do presidente quanto do Paulo Brax, que é o executivo, de que poderia nos ajudar na montagem do elenco para a Série C, caso houvesse alguma peça importante. Eles chegaram a cogitar, e aí eu posso falar aqui tranquilamente sobre o Luiz Felipe, que foi do São Bernardo, e sobre o Vitinho. Por que eles citaram esses dois? Porque esses dois foram nos indicados pelo departamento de scouting deles em janeiro, e na época foram nomes que nós questionamos, avaliamos e entendemos que a gente tinha peças com a mesma capacidade aqui, por isso que não trouxemos. Qual outro time que você falou? Foram esses dois, né? É isso. Sobre esses dois, é isso. Eu acho que o presidente citou mais algum fato que eu já gostaria de esclarecer. Sobre o Ryuta, o jogador que vem do Japão. Muito se fala sobre o Ryuta, que é um intercâmbio, que é não sei o quê, que é não sei o que lá. Cara, não é nada disso. É um jogador que passou por toda a seleção de base, é um jogador que pertencia ao Gamba Osaka. Nós hoje temos, sim, muito claro uma relação com o mercado japonês. Bruno José saiu daqui para o mercado japonês, Darlan saiu daqui para o mercado japonês, Matheus Bueno e João Vitor. Então, assim, é óbvio que é um mercado que olha para o clube e nós resolvemos olhar também para o lado de lá. Era um jogador que tinha passado por algumas seleções de base, com uma formação muito boa, ambidestro, um jogador com um perfil mais ou menos para que vocês entendam do Wesley, que estava no Paysandu. Acho que está no Goiás, não tem tido muita oportunidade agora, mas está no Goiás. É um jogador desse perfil. Muito se fala, o mercado japonês é um mercado de terceiro mundo. Cara, é para quem não está atualizado no futebol, porque o Japão deixou de ser um mercado de terceiro escalão no futebol há algum tempo. Então, assim, esse é um comentário que realmente eu não concordo. Então a gente está trazendo um japonês, o Ryuta, que é um jogador que tem muita qualidade técnica. É claro que aqui ele vai ter um tempo ainda para se adaptar, para a gente ver qual é essa competitividade dele, mas é um jogador que a gente recebeu ótimas informações e, claro, por essa ligação nossa com o mercado japonês, acho muito interessante, porque não só a visão desportiva, mas a visão de gestão, a visão de marketing, tem algumas coisas que são muito interessantes nesse contexto, e para quem não quer avaliar isso é porque prefere realmente fazer comentários absurdos sobre o Japão ser um mercado ainda de terceiro mundo no futebol. Então ele vem para o profissional, sim, ele tem 21 anos. Como é que vai ser? Como é que o Guarani se organiza para receber um jogador do Japão? Que não é normal, né? Tem um tradutor, tem alguns aqui que falam inglês também, o Ryuta fala inglês, e é uma questão natural, como quando chega
um estrangeiro, por exemplo, que fala língua espanhola, a gente também tem bastante dificuldade. A gente até brinca aqui que o Raí Nascimento, posso contar isso aqui porque o Leite pode confirmar, quando o Raí chegou, o Raí é um cara que passou muito pelo futebol espanhol e ele brincava, e às vezes quando ia xingar ou ficava puto assim com alguma jogada que ele errava, tal, ele falava em espanhol, e aí a gente também brincava, né? O que é isso? O que você tá falando? Não sei o quê. E isso acontece, como aconteceu com o Alvarino, como aconteceu com o Richard. Cara, isso faz um bem enorme para o elenco. São culturas diferentes, são costumes diferentes, são falas diferentes, e que faz parte da adaptação. A gente se prova dessa maneira. Um detalhezinho, ele acho que a janela japonesa estava fechada. Ele só não, mas ele fez no meio do ano, é isso? Não, ele fez a rescisão antes. Nós nos preocupamos, que assim, o visto japonês demora mais do que o visto do brasileiro para ir para lá. Ele demora bastante. Então, assim, a gente está negociando isso há um bom tempo, só que como estava acontecendo no Paulista, tal, eu pedi para que essa rescisão só fosse feita antes da janela de lá, para que ele se tornasse um jogador livre e não tivesse problema, mas eu sempre fui claro que o período de adaptação durante o Paulistão não haveria como fazer, entendeu? Aí sim nos causava transtornos diários, como o que você acabou de me perguntar, né? Então, é por isso que nós optamos por trazê-lo após o Paulista. Pode jogar já no início? Pode jogar já no início, mas como eu falei, cara, é tudo isso. Ô, Pastana, só por enquanto, porque tem muito tempo até a estreia, né? E agora fica mais essa questão de quem vai chegar, se pode sair, e isso é uma coisa nossa, né? Uma coisa cultural do futebol, é especulação. Sim. Mas só para a gente entender algumas questões que já aconteceram. João Marcelo foi negociado, o presidente já deu as declarações a respeito. Lembrando que o João Marcelo era nosso, dentre o nosso elenco, era o quarto centroavante. Antes jogou o Eliseu, era o quinto. Ainda jogou o Renan Bernabé e ele era o quinto. Então, assim, a gente tinha muito nessa posição. Essa é uma posição que a gente não vai repor. Antes dele ir para a Copa até para afastar especulações, tá? Sim. Antes dele ir para a Copa São Paulo, vocês chegaram a conversar com ele sobre renovação ou não? Acho que houve uma conversa do departamento de base com ele em novembro, acho. Em novembro ou dezembro. Eu não sei te esclarecer. Mas provavelmente não. Entrou um pouco da negociação para o Guarani agora nessa montagem de elenco para a Série C. Matheus Regis foi embora. Pelo que a gente tem de conhecimento, não era um jogador barato, até pelo tanto que ele... o currículo dele mostra isso. Ou seja, abriu aí mais uma questão. Uma vaga para contratação e até mesmo de orçamento. Sim. O João Vitor, que foi uma boa escolha do Maurício, que vem do Nova Iguaçu, o Guarani, pelo menos a informação que a gente tem, fez uma proposta ou vai comprar o... Não, nós temos tudo no papel, opção de compra, salários futuros, tudo tranquilíssimo, já emitimos notificação que gostaríamos de comprar ou de exercer e tem as datas, tem tudo programado, a informação que foi dada foi errada em números, em conteúdo, em tudo. Existe um contrato, o contrato é para ser cumprido, a única coisa para formalizar isso é um simples e-mail que nós já o fizemos há algum tempo. Mas tudo isso, essas três situações que eu citei, elas têm ligação em termos de questão financeira? Não. Talvez aqui tenha relação com a questão financeira, é a do João Marcelo. Por mais que muitos entendam que a gente deveria manter o João Marcelo na equipe, aí vai a opinião do executivo de futebol, que sabe quais são as dificuldades do nosso dia a dia. Eu acho que foi uma ótima venda. Nós precisávamos fazê-la para que a gente tivesse fôlego, principalmente nessa janela, que é um absurdo, que eu continuo dizendo para vocês, é um absurdo, porque eu sei o quanto nós temos de qualidade dentro do nosso vestiário, dentro dos nossos treinamentos, e alguns jogadores ainda podem ser sondados, ainda podem ter proposta, e a gente sabe que é muito difícil segurar, por exemplo, um jogador que tem uma proposta de Série A agora. Como é que o Guarani vai segurar? É difícil. E é muito tempo. Ainda bem que as janelas do exterior não estão mais abertas. Tem acho que uma ou duas, Ucrânia, Rússia, se não me engano, que ainda estão abertas. Coreia e Japão ainda estão abertas, mas já é uma janela secundária de segunda ou terceira divisão. Pastana, falando de chegada e saída ainda,
em relação ao jogador que estava no elenco, na Copinha, jogou 2 partidas, foi alçado à equipe profissional com o Maurício Souza, mas não foi utilizado, tem contrato renovado com o Guarani até o meio do ano, mas para confirmar se o Pedro Manuel, o zagueiro, a pretensão do Guarani é renovar, comprar os direitos econômicos do jogador, ele permanece até o final da Série C ou ainda não está feito? Não, ele tem uma prorrogação contratual que foi exercida do empréstimo dele e ele continua na mesma avaliação que outros para justificar se o Guarani deve ou não exercer a questão financeira que é no meio do ano. E até só para fechar esse assunto, hoje o Guarani, de forma oficial, publicou que o Matheus Regis não faz mais parte do elenco para a Série C do Campeonato Brasileiro. Para perguntar, para esclarecer em relação ao jogador, uma das grandes contratações para o ano de 2025, tinha contrato de empréstimo até o final do ano, pelo menos até o final da Série C. A gente sabe todo o problema físico do jogador, problema no joelho, agora ele está indo para a Série B. Mas até como ele não é mais jogador do Guarani, existiu um problema extra-campo com o jogador, um problema com a própria comissão, um problema da direção, algum problema com o Matheus Regis em questão extra-campo dele na vida pessoal? Não, algum problema existiu para ele não atuar em algumas partidas ou foi realmente só o problema do joelho? Conosco não, como eu já expliquei algumas vezes, ele tinha um problema muscular que demandava algum tempo. Na verdade não era nem só o tempo que ele passou, tenho certeza que ele vai aprimorar isso também lá no Botafogo, que é um clube que tem a sua estrutura e seu departamento médico muito bem conceituado. É uma lesão que o persegue e ele sabe como lidar com isso, ele sabe como que tem que fazer, mas é claro que a ansiedade do atleta em alguns momentos, quero jogar esse jogo, quero jogar aquele jogo, quero jogar esse, cara, não é ele que escolhe, a gente tem um departamento médico muito bem gerido, muito profissional. Então, assim, se houve ou não em algum momento algumas discussões foram nesse sentido e óbvio que ele não jogou e voltou quando ele realmente estava melhor, em melhores condições. A última parte, Rodrigo, bem curtinha agora, o presidente também falou ontem a respeito do meia, né, do meia, né, falou a respeito do Albano, que o Albano saiu, ele acabou soltando um spoiler aí, dizendo que vem um jogador melhor do que o Albano. Queria saber como é que está esse processo de contratação de um meia e se o Guarani de fato está atrás de um mercado. Eu vou só emendar rapidinho, com relação ao custo que a gente fala, que normalmente é uma posição que custa caro. Neto, essa questão para mim, ela assim, e todo mundo vai meter o pau, mas eu já falei várias vezes, infelizmente não são todos que entendem o jogo. Nós temos um meia. Só que o meia nosso hoje é entendido de outra forma, tanto por mim quanto pelo Maurício. Infelizmente ainda existe essa aura do 10 canhoto que bate falta. Isso não existe mais. Não existe mais. E quando existe, ele custa muito caro e ele é em número reduzidíssimo. A gente tem 40 clubes na nossa frente, vamos lá, que é Série A e Série B, e que tem uma situação financeira 3 vezes melhor. Mesmo assim, até para deixar claro, porque tem gente que fala, é a questão financeira. Não, não é a questão financeira. Você mesmo citou, eu estou muito satisfeito de ver o Leite jogando de 10, de ver o João Vitor jogando de 10, de ver o Isaac jogando de 10, de ver até o Giva jogando de 10. Mas eles não são meia, eu concordo. O Isaac e o João Vitor são meias atacantes e eles são médio volantes, são volantes meias. Mas se é esse o modelo do Maurício, a gente tem que entender e respeitar. E eu queria saber onde está escrito, se a gente tivesse um meia, camisa 10, perna esquerda, que batesse falta, a gente teria melhor resultado. Cara, isso não está escrito em nenhum lugar, em nenhum manual. Nós já tivemos esse 10 aqui e não foi bem. Sejamos claros. Foi feito um carnaval para esse 10 vir. E não foi bem. E ele não usava a camisa 10. Então, cara, vamos parar com isso. Vamos entender que o futebol realmente mudou e mudou muito. Eu ainda ouço alguns old schools aí, alguns treinadores do passado. O futebol não mudou nada, só mudou a nomenclatura. Só na cabeça do infeliz que fala isso. O futebol mudou e mudou muito. Pergunta pro Leite aqui, quanto que ele corria há 10 anos atrás e quanto que ele corre hoje. E ele com mais idade do que antes, com 10 anos a mais. Então, assim, o futebol mudou. O nosso time tem uma diretriz, que é devolver o DNA bugrino ao Guarani. Eu acho que a gente tem tentado fazer isso. Teve jogos que a gente não fez e não foi tão bem. Todos os jogos que nós fizemos
Julgo eu que nós fomos bem. Jogamos um futebol melhor, mais agressivo, mais organizado. Isso é mérito do nosso treinador. A entrevista com ele, desde a primeira vez que eu e o Danilo fomos lá, procuramos, fomos até o Red Bull, fomos assistir jogos dele, na verdade, do Sub-23. Depois nos reunimos numa padaria, ficamos lá 4 horas conversando sobre o modelo de jogo, sobre o que ele acreditava, sobre o que ele sonhava para o futebol brasileiro. Hoje no Guarani, e eu já falei isso para eles numa palestra, existe um propósito. Existe um propósito. Propósito de fazer o Guarani chegar na Série B e praticar um bom futebol. Não existe mais o propósito aqui de só resultado. O resultado é uma consequência disso. E eu agradeço muito a ter escolhido bem a maioria do grupo, porque eles entendem isso. Eles entendem que eles jogando melhor, eles vão ter melhores vitrines, eles vão ter melhores propostas no futuro, eles vão sim conseguir permanecer aqui com melhores salários e vão fazer do Guarani uma equipe grande, uma equipe bem observada, uma equipe com uma bela vitrine. É isso que a gente está tentando construir aqui. Eu sempre fui claro sobre isso. Esse 10 idealizado pelo mundo do futebol brasileiro, ele talvez não exista mais, e a gente precisa cair na real. Existam poucos. O Albano, é um belo meia, tal, mas ele cadencia o jogo. Ele cadencia o jogo, e eu estou falando aqui numa boa. Tem muitas equipes que gostam desse tipo de jogador. Nós até o procuramos, até conversamos com treinadores que falaram com ele, que o treinaram, aliás. Mas no último momento, eu liguei para o agente dele e agradeci. Falei que, infelizmente, ele não estava no perfil que nós estávamos procurando. E entendam bem, eu não estou falando que ele é mau jogador, não, bem pelo contrário, ele é um ótimo jogador. Só que a maneira como ele joga não é a maneira que se encaixa naquilo que a gente precisa. Urge. Nós temos uma pré-temporada pela frente, eu tenho certeza que esse time que foi construído lá em dezembro, final de dezembro, vai ser um time melhor do que o Paulista. Com mais alternativas, com mais variação de jogo, com tudo que o Maurício tem. Julgo aqui para vocês, posso até fazer propaganda para outros, mas o Maurício é um treinador brilhante. E a gente tem um grupo que entende isso, que explora isso dele. Isso que é o bom, isso é o que nos beneficia para que a gente realmente tenha resultados mais satisfatórios e assim mais surpreendentes do que aquilo que a gente espera. Passando a última da minha parte, em relação a essa pré-temporada, né? Vocês vão deixar a cidade de Campinas para algum lugar mais isolado para que a pré-temporada não seja aí, a intertemporada, né? Como você já destacou em uma resposta anterior, e se esses jogadores que a diretoria pretende contratar do departamento de futebol vão chegar antes desse período fora de Campinas, para que não aconteça o que aconteceu. Sim, de chegar em cima, claro. Vão chegar antes. Nós estamos avaliando a possibilidade de, sim, passar uma semana fora, porque os nossos campos têm que ser tratados, né? Tem um tempo aí para melhor tratamento, tanto do CT quanto do brinco. E você me fez mais uma pergunta? Sim, chegam antes. Claro que tem muito campeonato ainda rodando, né? Copa do Nordeste, alguns estaduais, tem estadual que inventa terceiro, quarto, nono, 10º. Então, assim, tem alguns jogadores que ainda estão atuando, jogadores que estão no nosso crivo de contratação, e aí a gente tem que aguardar, não tem jeito. Aí esses não tem jeito. Pode ser, sim, que algum atleta chegue só no início de abril, mas tem jogadores que chegam já na semana que vem. Nós estamos decidindo entre Itu e Águas de Lindóia, que a gente já fez intertemporada, períodos de treino nos dois, são 2 lugares que a gente gosta bastante, ou Itu ou Águas de Lindóia, lá o Oscarim.